Papo de Redação. Oferecimento Pemasa. Tudo em um só lugar. Irmãos Gonçalves. Comprar nos Irmãos Gonçalves é um barato. Olá, amigos! Boa tarde! Estamos iniciando mais um Papo de Redação aqui na sua SIC TV e nas emissoras que formam a Record TV em todo o estado de Rondônia. O nosso sinal eletrônico é o espirro do professor Peixoto e ele marca o início do programa. Estamos aqui mais uma vez para falar com vocês sobre diversos assuntos para a gente debater, para a gente também ouvir a sua opinião. Esse WhatsApp aqui é onde você vai interagir com a gente. Se você estiver em Porto Velho, coloque o bairro de onde você está falando. Se você estiver no interior do estado, coloque a cidade de onde você está falando. Estamos aqui com o apoio, com a força da Pemasa. Aliás, quando o assunto é carro, a Pemasa é especialista. Irmãos Gonçalves, sempre nos surpreendendo com ofertas especiais para você curtir no seu final de semana. Rondon Cap especial de Páscoa vai sortear R$300 mil em prêmios. Olha só, e serão mais de 60 ganhadores. Também a gente está aqui com a força da saúde e planos de saúde Viva a Vida. E com o apoio, claro, desta água aqui, da água Mina Linda. Essa água que é muito mais do que água, é saúde. Também nós temos o apoio da My Cookies. E olha aqui, ó, tem um recadinho que a My Cookies deixou aqui pra gente, que a sua Páscoa seja recheada de amor, felicidade e muito chocolate. Então, se você quiser muito chocolate, a dica tá dada lá na My Cookies, no primeiro piso do Porto Velho Shopping. Depois a gente vai falar mais sobre isso. E também temos o apoio da Frutos de Goiás, que também está lá no Porto Velho Shopping, no segundo piso, e ainda na Calama e na Abuná. Vamos com os nossos queridos amigos, começando com os seus destaques. O primeiro destaque é de Sérgio Pires. Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Everton, queridos dinos, telespectadores. Eu tenho uma ligação muito forte com crianças. Eu tenho uma adoração por crianças. A vida, infelizmente, não me... Sua camisa tem botão, Sérgio? Não me premiou. Aqui em cima tem? Podia fechar, ia ficar mais bonitinho. Podia fechar. Legal. A vida não me premiou com os netos, que eu espero que um dia ainda venha. Mas com tudo que está acontecendo no nosso país e com a tragédia dessa semana, eu lembrei de uma musiquinha que a minha mãe cantava na minha infância e que daria muito certo hoje para a gente cantar para as nossas crianças. Eu não vou cantar porque seria uma ofensa aos telespectadores, mas eu vou declamar. Canta. Criança feliz, feliz a cantar, alegre embalar seu sonho infantil. Ó meu bom Jesus, que a todos conduz, olhai as crianças do nosso Brasil. Esse é o meu destaque, Everton Leão. Olha só que maravilha. Era bom ser cantado. Pode aplaudir, viu? Pode aplaudir. Tá bom. Tá bom, Serginho. Pelo menos uma dentro, eu dei em 12 anos de programa. É 1-0 pra mim, viu? Sempre chega o dia. Primeiro, Quem espera sempre alcança. Declamou bonito. Joacir Loura Júnior, o seu destaque, por favor, boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde, Dinos. Boa tarde, você, telespectador, internauta que vai ainda assistir esse programa. Tem tá muito assistindo internauta assistindo a gente. Ao vivo, né, pelo site sictv.com.br. Meu destaque, primeira coisa, é me solidarizar, viu, Everton, com tantas pessoas que têm, ao longo dos últimos anos, sido vítima dessa barbárie, dessa agressividade, desse mundo tão cruel que nós vivemos. E a gente chora hoje por 4 crianças
foram, né, abruptamente tiveram a vida ceifadas e outras que foram feridas, mas tantos outros pais e mães que também têm ao longo dessa jornada agressiva, violenta, fútil, ignóbil, que a gente não entende o porquê tanta agressividade, tanta violência de pessoas. Me solidarizo com cada uma dessas pessoas. Mas eu, de um outro modo, vamos dizer assim, mas que tem tudo a ver com o que o Serginho colocou, é a maior data para o cristão, que é a Páscoa. Para o cristão não é o chocolate, não é o ovo, não é qualquer outro instrumento que signifique aí o doce. Mas, sobretudo, a Páscoa quer dizer o renascimento de Jesus, a ressurreição do Cristo, do único que venceu a morte, do único que conseguiu resgatar eu, você, todos nós, de levar consigo o peso dos pecados. Então esse é o verdadeiro significado. A sexta-feira foi tenebrosa, foi silenciosa, foi cinzenta, o sábado foi de silêncio, o próprio Deus silenciou, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Então que a Páscoa sirva para que a gente possa refletir sobre o verdadeiro significado, que é distribuir o amor esse que está faltando tanto em tantos lugares, em tantos lares e principalmente no nosso Brasil. Só para complementar, Páscoa no latim significa passagem. Vem O professor não saberia traduzir essa palavra. Eu saberia. Mas eu estou traduzindo aqui para ajudar. Se ele soubesse traduzir, eu, claro, deixaria para ele. É especialista em latim. Só que ele não sabe 100% das palavras em latim, né, gente? É muito difícil. Significa, do hebraico, vem de pesar, né? Passar. Perfeito. Ter misericórdia, passar por cima, porque o anjo do Senhor teve misericórdia na 10ª praga do Egito e não matou aqueles que estavam com os umbrais marcados com o sangue do Cordeiro. E ainda mais a pessoa que espirra na abertura do programa não deve saber essas pessoa coisas. não tem direito a nada aqui. Você não tem direito. Ira Galo, boa tarde. Boa Seja tarde. bem-vindo, meu querido amigo, mais uma vez. Boa tarde, Dinos. Tá aqui, ó. Pai Cook para vocês. Feliz Páscoa. Eu não poderia deixar de falar sobre dois assuntos, né? O primeiro assunto é o aumento exagerado de faculdade de medicina no nosso país. Né? O mercado, cada 20 mil vagas, vai render a esses empresários 13 bilhões ano. Não tem melhor negócio que tem. A mensalidade média de um curso de medicina é R$9.000. O pior, a maioria, lógico, evidente, nós não podemos generalizar. A maioria é a menor qualidade para você adquirir um ensino médico. É muito difícil uma cidade como Ji-Paraná, com 100 e poucos mil habitantes, ter 3 faculdades de medicina. É um absurdo, né? Não tem hospital lá, com certeza tem. Eu conheço a rede de saúde de Ji-Paraná, e dizer que a abertura de cursos médicos, você vai colocar médico naqueles municípios distantes que falta médico, isso é um ledo engano, porque o médico forma, ele vai embora daquele município. Bom, este é o meu primeiro destaque. O segundo destaque... Dá licença, pedir para o pessoal lá em cima na técnica, eu estou ouvindo o retorno de vocês mais alto do que o Irã aqui. Tá muito alto o retorno de vocês. Eu não ouço praticamente o Irã aqui, mas ouço o retorno aí de cima. Então, por favor, dê uma boa baixada nesse retorno. Por favor, Irã. O meu segundo destaque, presidente, e meu estimado amigo Benir, é a agressão que os profissionais de saúde estão sofrendo. O pessoal agora resolveu atacar os hospitais, agredir médicos, agredir profissionais da saúde. Agora, eu quero dizer para esses valentãos que o CFM está de prontidão. Aquele médico que foi esfaqueado dentro do hospital, eu já mandei uma equipe de assessores jurídicos a São Paulo para dar toda a proteção a essa pessoa. E, recentemente, quarta-feira, um valentão apareceu na POC querendo agredir um profissional da saúde, um médico
um oftalmologista sem a menor educação, do qual todos os pacientes lá se revoltaram por conta dessa pessoa. Você também, meu irmão, acabei de vir do Sindicato Médico, já conversei com a doutora Flávia Lese e com o advogado do Sindicato Médico, e prepare que nós vamos encontrar você. Foi ajuste aqui, quarta-feira, ele tentou agredir um médico oftalmologista, mas nós já estamos tomando todas as providências cabíveis. E, com apoio do Sindicato Médico e do Conselho Regional de Medicina, esses valentões que chegam querendo agredir esses profissionais de saúde vão perder o seu tempo, porque nós vamos para cima. Então, portanto, você aí, meu irmão, quarta-feira, te prepara que a polícia vai aparecer na tua casa. Vamos depois entrar em mais detalhes sobre isso. E vamos debater essa coisa também, dessa violência. O que está acontecendo? Professor Peixoto, o senhor está pronto para falar ou vai espirrar? Não, eu ia espirrar. Quer um tempinho? Como eu fui manietado no meu direito de espirro, garantido pelo artigo 347. O professor, eu cheguei aqui 1 hora antes do programa, o senhor estava aí 1 hora, o senhor não espirrou uma vez. Começou o programa, o senhor espirrou. Porque parece ter sido de propósito, professor. Eu quis exercer o direito natural de espirrar. Do espirro. O espirro. Só aí isso só falta o senhor dizer agora que isso está na lei. Não está na lei. É implícita a liberdade de expressão. Eu pensei no espirro e espirrei. De expressão do pensamento. No regulamento interno do programa não está autorizado ruídos estranhos. Eu quero o seguinte, eu exijo que o senhor envie na forma do regimento da casa, o senhor me mande uma cópia para que eu veja, porque não há lei. O senhor recebeu a cópia no dia em que nós fizemos aquele contrato provisório. Eu fui testemunha. O contrato e lembre-se, o contrato é provisório, é frágil, é fragilíssimo. Ele não tem e pior, não tem multa o nosso contrato. E perceberam a pressão das classes dominantes sobre o trabalhador? Não tem multa. Lembre-se disso. A multa, o problema da multa é esse. Bom, eu quero... Vamos lá. Meu comentário. Primeiro, parabenizar pelas... Saúde. Obrigado. Se espirrar, saúde. Primeiro, eu quero parabenizar pelas abordagens. Todas são realmente muito relevantes. E eu quero fazer uma abordagem mais filosófica acerca do que está acontecendo, ou talvez a possível origem das coisas como o Irã falou, ou como nós ouvimos hoje o comentário do que ocorreu na sociedade brasileira. Existe um fenômeno dentro do ser humano que é classificado como comportamento maniqueísta. O maniqueísmo é um comportamento intelectual. Ele está baseado na seguinte premissa: se não é espelho, é feio. Se não é o que eu acho, é errado. Se não é do jeito que eu quero, é ilegal. Essa dicotomia aplicada às coisas gera, por exemplo, no caso do que o doutor Irã levantou, a ideia de que o sujeito tem direito ao uso arbitrário das próprias razões, porque não há consideração acerca do outro. É um comportamento que nós chamamos maniqueísta. O comportamento maniqueísta é, sobretudo, egoístico, sobretudo doente. O maniqueísmo, ele conduz a comportamentos doentios. Comportamentos que foram característicos dos nazistas, são característicos dos neonazistas, que é a dicotomia da vida. As coisas estão divididas entre branco e preto. Elas não têm tons intermediários. Elas não têm leituras que possam permitir a inclusão. Elas são exclusivas entre si. Então, o que eu estou chamando aqui é um momento chamando a uma reflexão sobre como nós estamos formando os nossos jovens. O que é que nós estamos dizendo para ele dentro de casa? Que tipo de lição nós estamos dando? Dizendo que o outro, porque é de uma dada religião, está errado, pertence ao demônio,
e é ruim, e é mal, enquanto aquele que segue aquilo que eu acredito é certo. Isto é o cerne de todo o mal. O cerne de todo o mal é a exclusão do outro como o objeto que deveria ser do nosso cuidado pessoal. Então, esse é o meu destaque, é de natureza filosófica e que contempla, acho eu, direta e até indiretamente, o que foi levantado pelos senhores. É isso que eu queria dizer. Muito bem. Beni Andrade. Eu só estou destoando hoje dos colegas, eu não estou com a camisa oficial do programa, que hoje eu me dei o direito de quebrar esse protocolo. É que hoje o Grêmio está prestes a se tornar ou campeão gaúcho, o que eu espero, ou vice-campeão gaúcho. O jogo é hoje à tarde, contra o Caxias. Trouxe aqui o emblema do Grêmio e trouxe a camisa do Grêmio, como vocês podem ver. O senhor promete, se o seu time for derrotado, o senhor vem com essa camisa no outro sábado. Eu venho sem nenhum problema. Eu torci pro Grêmio na segunda divisão, né? Mas enfim, a torcida é para que o Grêmio seja campeão. Né? Então, estou já na expectativa. Hoje vou assistir o jogo na companhia dos meus queridos filhos gremistas também. O Thales, o Marlon e a Valentina, acho que é meio Flamengo e a Luana é Flamengo inteira. Mas enfim. Beni Andrade, meu querido amigo, seja bem-vindo. Seu destaque, por favor. Bem, amigos, olha o seguinte. Vez ou outra, eu me pego perguntando: o que é que eu estou fazendo aqui? O mundo no qual estou vivendo não tem nada a ver comigo. E a cada dia que passa, a cada atos como este dessa semana, eu me convenço de que a humanidade está doente. Prestem atenção. Um professor da Escola Estadual George Keller, de Joinville, disse em sala de aula, pasmem, disse em sala de aula que mataria uns 15, 20. Se referindo ao ataque à creche de Blumenau na última quarta-feira, quando morreram 4 crianças. Aspas. Entrar com 2 facões, um em cada mão. E passar correndo, acertando todo mundo. Completou o idiota. O momento foi gravado por alunos. Pais e alunos querem a expulsão do professor. A Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina vai apurar a conduta do profissional. Em nota, a Secretaria disse que está tomando todas as medidas cabíveis e fará a verificação dos fatos para dar andamento ao processo. Uma jovem aluna do primeiro ano do ensino médio conta que a turma estava conversando sobre a tragédia em Blumenau. Quando o professor entrou na conversa e afirmou que, aspas, mataria mais do que 4 pessoas, pois a população está muito grande. Ainda segundo a jovem, o professor costuma fazer comentários preconceituosos e de ódio em diversas ocasiões. Ela diz que, certa vez, uma colega confessou estar triste durante uma aula e o professor teria sugerido que ela tirasse a própria vida para poupar oxigênio. É isso. É o mundo que nós estamos vivendo. Olha nas mãos de quem os pais
deixam seus filhos para serem educados. Lamentavelmente, nada de generalizar. Nada, absolutamente nada. Mas é terrível. Bom, antes da gente entrar nessa discussão, eu acho que a gente podia até começar as discussões por isso que o Beni trouxe, que eu acho que a gente pode começar aí pelo cerne da questão, e eu vou um pouco mais longe, quero provocar, mas primeiro registrar que muito nos honra, nos assistindo, e ele me disse essa semana que assistia o programa sempre, e é o deputado Marcelo Cruz, presidente da Assembleia Legislativa. Abraço. Ele diz assim: parabéns pelo programa, papo de redação, há tempos assisto. E é incrível a diversidade de assuntos. Um abraço a todos, diz aqui o deputado Marcelo Cruz, que aliás está começando muito bem a sua gestão lá à frente da Assembleia Legislativa. A gente agradece a audiência dele, muito nos honra que esteja nos acompanhando e nos prestigiando. Muito legal. Obrigado, presidente. Agora, o seguinte, Beni, a gente tem que ir um pouco mais longe nessa questão. Eu não diria, esse homem é violento. É muito simples a gente dizer que esse cara é violento. Eu acho que tem alguns outros componentes aí no meio que tem que ser abordados. E eu acho que a gente pode começar por aí a discussão. Primeiro, isso é um psicopata, isso é um doente. Isso não é um cara violento. Não, isso é um doido. Segundo, quem contrata doido tem que ser responsabilizado por isso. Porque esse sujeito, ele aqui, ali, acolá, nas conversas com a direção da escola, com os supervisores, ele deve soltar alguma coisa, algum indício dessa psicopatia. Eles devem perceber que esse homem é normal. Ele deve dar alguns indícios. Então, há sérias responsabilidades. Olha, eu acho que não é só ele que tem que ser expulso da escola, não. Tem mais gente que tem que ser afastado dessa escola. Porque as responsabilidades não ficam só nele. É de quem contrata, de quem dirige a escola. De quem tem o dever de zelar pela integridade dos alunos. Sim. É inadmissível que tenha uma pessoa desequilibrada com a responsabilidade de educar. E um homem desse não é violento, não tem nada de violência. Ele é doente. Ele é doente. Professor Peixoto. É o seguinte, eu não tinha conhecimento desse caso particular. Eu estou chocado, inclusive, com essa informação. Aí eu fui, claro, pesquisar sobre o assunto. Esse cidadão aí, essa pessoa, de acordo com a nota Beni, eu tenho certeza que ele foi lá para tentar te desmascarar. Achar que eu estava mentindo. Para dizer, para dizer que é fake. Tenho certeza. Não tem nada de fake aqui, não. Ele tem prazer de fazer isso. Eu acho o seguinte, um absurdo as pessoas fazerem um complô contra mim. Não, mas vamos lá. Segue, professor. Eu vou tirar meu chapéu, que é para não parecer. Não, por favor, não tira. Porque senão aqui não sou eu mais, tá? Não tira o chapéu. Não tira o chapéu. Tem criança assistindo. Atendendo a pedidos, eu ponho de novo o chapéu. É o seguinte, além deste episódio, de acordo com o que está aqui na nota, os alunos afirmam que esse professor faz frequentemente, e vai ao encontro do que eu falei aqui, frequentemente, comentários preconceituosos e de ódio, incluindo professor, casos de racismo, homofobia, misoginia, apologia ao suicídio e, entre outros aqui, diz ele que mulher não deve ter os mesmos direitos dos homens, xinga nas aulas e ninguém gosta das aulas. Eu duvido que a direção da escola não saiba disso. Claro que sabe. Eu duvido que não saiba. Claro que sabe. Agora me permita só um detalhe, a minha preocupação. Este cidadão na sala de aula. A gente observa que um número extraordinário de alunos revoltado com o professor. Mas eu acho, infelizmente, que tem o outro lado também. Aqueles que admiram o professor. Não, tem medo. É medo. Ficam calados por medo. Vai achar que o professor é um herói. Não, sabe? Eu não acredito nisso. Eu acho que o Beni, eu vou correr na defesa. Infelizmente, eu não vou contra, mas eu vou correr na defesa dele parcialmente.
Sim. Ó, Eu acho é só que a metade. maior parte das pessoas Eu não quero ver o mundo assim, eu não quero ver as nossas crianças desse jeito, não. Não, mas eu quero não ver acho que nossas está crianças. errado. As crianças devem ficar As pessoas não gostam. estupefactas Tem com isso. tem medo, inclusive, deles. Elas podem amanhã se transformar nisso a partir desses exemplos. O problema, Exatamente. não, mas o que Mas eu- esses meninos não estão formados ainda nessa maldade, não. Mas, Beni, aliás, desculpa, Everton. Por favor. Você não está errado. Não me confunda. Você não está errado, mas eu acho que o Beni, ele tem uma parcela de razão no que ele faz. Porque é comum... Tá bom, 1%. É comum, 1%. Tá. É comum 99 escutar- pra mim. Eu quero saber o seguinte, na minha época, que eu sou velhinho também, eu escutei coisas que hoje em dia são absolutamente impensáveis dentro de casa. Por exemplo, Professor, que mulher tem que ir para cá para ficar na cozinha, que ela tem que cuidar de filho. Porque, professor... Mas a mulher, mas o Mas professor, antigamente era a mulher isso, pode não ouvir isso. Ela odeia ouvir isso, mas se submete. É o caso, por exemplo, daquele caso da Rede Globo, daquele diretor da Globo. Ele assediava 150 mulheres, as 150 mulheres odiavam aquele assédio, mas quem denunciou foi 10. Entendeu? É isso. Quando as 10 denunciaram, todo mundo começou a apoiar. Muitos pais antigos A preocupação, diziam isso. professor Peixoto. Mas eu sei que diziam. Agora as mulheres não gostavam. Agora, o senhor quer dizer que as mulheres gostavam disso? Não gostavam. E é isso que eu estou dizendo. Mas você tem um As reforço. crianças não gostavam. O senhor não acha que a Olha aí, ó. postura... O senhor está se Mas as desdizendo. mulheres, Não. as O mulheres senhor não têm... acha que a postura e a atitude de um professor na sala de aula não é exemplo? Sim, Mas é mas isso vai apoiado. refletir, Beni, daqui a 20 anos. Eu Não é acho agora. Por isso que eu Joaci acho quer muito falar. pior, eu acho muito pior. Porque as mulheres, no caso, no exemplo que o senhor usou, elas podem se defender. Elas podem. Criança não tem como se defender. Como é que uma criança vai se defender? Eu estou falando dos pais. Os pais têm costume de repassar a cultura misógina, ou a cultura de desinclusão social. Eu escutei muitas vezes dizer que preto tinha mão branca porque tinha acabado a água no paraíso, onde ele botava a mão, onde os homens todos nasciam pretos. Eu escutei isso. Os homens todos nasciam pretos. Mas E eram tomavam outras banho no épocas. rio no paraíso e ficavam brancos. Eram outras Joaci épocas. quer falar. Eu quero falar e talvez a minha fala aqui traga uma divergência aí até maior, mas a gente só precisa pensar. Essa semana o prefeito foi o Hildon Chaves foi até a rádio e ele, programa Papo de Redação no rádio, e ele falou uma coisa que, de fato, depois a gente precisa, né? Essa agressividade, essa loucura toda, essa violência sem fim, ela aumentou de pelo menos aí 6 anos para cá. 4 anos, principalmente, vem tomando um lugar maior. E aí a gente tem algo que foi dito aqui pelo professor no início do programa, na brincadeira dele, que é a questão do livre exercício do pensamento, Everton. Tem muita gente que confunde se expressar, dizer aquilo que o outro pode ouvir, com aquilo que é criminoso. Eu não posso me expressar de uma forma que seja eu esteja fazendo apologia a qualquer Ou tipo seja, a de crime. liberdade tem limites. É Com É isso? certeza. E tem muita gente que não entende isso, que acha que liberdade é liberdade total. Que liberdade é eu falar o que eu quiser, independentemente do outro querer ouvir ou não, independentemente do que vai ser, a partir da minha fala, ser tratado pelas autoridades. Não é isso. Toda liberdade em qualquer país, seja civilizado, seja democrata, tem limite sim. E a gente cai aqui nisso, porque tem muita coisa que está acontecendo agora, porque idiotas, e eu vou usar a sua expressão, meu amigo Beni, idiotas estavam à frente de pessoas e começaram a vomitar, vou usar essa expressão, vomitar aquilo que ele estava cheio dentro aqui do coração, e a palavra de Deus diz que o homem fala aquilo que o coração está cheio. E tem muita gente agressivo, violento, tem falado aí sem qualquer tipo de responsabilidade, a verdade é essa. E está começando a trazer resultados. Eu não quero dizer que isso tem um lado político, eu não estou politizando, estou dizendo que é A, que é B, que é C, que é nada. Estou dizendo que a gente precisa, e isso foi o prefeito que falou,
doutor Hildon Chaves, estou pegando as palavras dele, ele precisa pensar. Porque pelo menos nos últimos 4 anos para cá, esse negócio começou a aumentar com essa situação de que todo mundo quer falar alguma coisa, quer dizer alguma coisa, mas ninguém quer se responsabilizar pelo que diz. A verdade é essa. Presidente, eu acho que isso aí está surgindo agora devido à mídia digital, que você sabe em tempo real. Se eu faço uma coisa boba aqui, o Brasil todo vai saber. Então isso já vem há muito tempo, né? O grande problema que existe é que a liberdade de expressão, ela não pode, em absoluto, ser desrespeitosa. Eu tenho o direito de me expressar, mas eu tenho o dever de respeitar as pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão me escutando, me ouvindo. Esse professor, que eu não sei nem se eu devo chamar esse imbecil de professor, certo? Para mim não passa de um imbecil, um cara desse é um QI de ameba. Ele está fazendo apologia que devia se matar por causa do oxigênio. Rapaz, por que ele não faz isso para nós? Seria uma grande oportunidade que ele está perdendo. Né? Por quê? Ele iria deixar mais oxigênio para as pessoas. Não. Ninguém ia escutar, que o meu ouvido não é pinico para escutar esse tipo de definição. Um cidadão desse tem um QI de ameba. De ameba, um imbecil. E o psicopata, eu já vou repetir de novo, eu estudei muito sobre psicopatia, porque eu estava próximo de um psicopata e resolvi fazer um estudo sobre psicopatia. O psicopata não tem sentimento de nada. Ele, para conseguir as coisas, ele atropela até a mãe dele. Né? Então, esse cidadão, ele é um... Cidadão não, bicho. Esse bicho não é cidadão em hipótese alguma. Não vou nem dizer que ele é uma capivara, porque a capivara tem mais valor do que ele. Certo? É um tremendo de um imbecil. Que esse cara devia estar em 4, numa jaula, numa solitária, e com mais ninguém próximo dele. Doutor Irã, segunda-feira esse cidadão vai ser ouvido pelas autoridades de Santa Catarina. Eu estou ansioso para saber que tipo de providência vai ser tomada. E digo isso porque, por muito menos, tem muita gente presa. Beni, só pra gente... Presa ou solta? Presa. Presa, tá. Tu acha que ele pode ficar livre? Não. Beni, só pra gente, o telespectador entender, esse camarada não é o mesmo que matou as crianças. É um professor também de Santa Catarina, de uma outra cidade. Né? Não, tudo bem. Que pra mim também não é professor. Agora, tá? O fato dele falar, mas não cometeu o crime, não é? Eu vou matar. Ele responde um processo, mas em liberdade, né? Pois é, a gente precisa pensar, e aqui está o professor que pode dizer muito melhor do que isso, o professor dentro da sala de aula, ele tem autonomia de cátedra. Aquilo que eu falo, se eu tiver embasado em estudos, desde que eu falo há precedentes, há jurisprudência, há estudo tal, A, B e C, que diz isso. Eu estou dizendo que há precedentes, que há estudo, que há direcionamento acadêmicos. Agora, a partir do momento em que ele toma uma postura que seja de apologia ao crime, que seja criminosa, ele passa do limite da cátedra e vai para o limite criminoso, sim, para responder pela postura a qual ele... eu tenho que matar, se mate, ele está fazer apologia ao suicídio. Que há crime, eu não tenho dúvida. Quem de qualquer forma auxilia o suicídio, está cometendo o crime de suicídio que está no Código Penal. A minha dúvida é se ele responde em liberdade ou ele vai ser preso. Aí depende dos requisitos aos quais as autoridades verificarem se ele, o juiz, principalmente o juiz, se ele é ou não, neste momento, um perigo para a sociedade. Que eu penso, ele está à frente de crianças gerindo aulas. Para mim, esse camarada não tem condição de estar numa sociedade. Mas aí eu concordo com o Everton. Só ele é o culpado? Só ele? E quem o contratou? E quem o acompanha? Ali todo mundo, né? Ali tem que varrer todo mundo. Isso não é de hoje que está acontecendo, né? Claro, não é de ali hoje. tem que varrer todo mundo. É passar uma vassoura, como dizia minha tia. Vou passar uma vassoura. Não, se fosse um caso inédito, tivesse ocorrido hoje... eu acho até... Já era indignação, mas... Deve estar acontecendo há um tempão. Mas o
O cara não ficou louco hoje. Lógico. Graça Seabra nos acompanhando aí em São Paulo. Ela mora em Araçatuba, mas está hoje em São Paulo, está os dias aí, acompanhando a sua irmã, que passou por uma cirurgia. E a Graça, nesse momento, está em Araçatuba nos acompanhando, nos prestigiando. Um beijo para a Graça Seabra, nossa querida amiga, que já viveu aqui em Porto Velho, já morou aqui em Porto Velho. E eu e o Beni Andrade temos um grande carinho por ela. Everton, e o que nos preocupa, eu acho que deve ser colocado, quantos professores desse nós temos hoje no Brasil, à frente da sala de aula, falando para as nossas crianças e nossos jovens? Exatamente. É o que eu disse no momento atrás. Desculpa, o regime nazista na Alemanha foi fortalecido nas escolas com a utilização de conteúdos nitidamente nazistas. Eu disse e coloquei sem generalizar, e o Dr. Joaci a mesma coisa. Quem está generalizando coisíssima nenhuma. Mas o senhor tem razão. Imagino o que tem desse tipo de gente. Não, cheio de idiota, Beni. O seu adjetivo vem muito bem a calhar. Tá cheio. O aparelhamento da vida, do futuro, começa na sala de aula. E a gente pode discutir sobre vários prismas, não só sobre o campo da violência, lamentavelmente. Se me permitem, eu tenho uma professora, quando eu vou em Guajará-Mirim, tenho muito carinho por ela, que eu era, assim, bem danadinho na sala de aula. Eu nunca esqueci. Eu estava fazendo barulho e tal. Ela era uma professora substituta e em dado momento, eu não parava. Ela pegou o apagador, que naquela época era apagador e jogou. Vapo, eu me abaixei e não pegou em mim. Quieta, menino. Mas essa é uma postura que hoje, obviamente, não teremos. Não teríamos. Mas a partir daquele dia, pode ter certeza que serviu de lição para mim e para muitos outros. Será que foi a mais correta? Talvez não. Mas certamente surtiu muito efeito para aquilo que quem estava vendo ali, que não era para fazer mais. Mas eu já fiquei agachado atrás de armário, ajoelhado em cima de grão de milho. Essas coisas. Eu tenho Eu sou um bom menino até hoje. Eu também. Eu tenho uma historinha rapidinha sobre escola que jamais esqueci e não foi boa. Numa prova na sala de aula, eu fui o único a errar uma questão. E aí eu fui na professora, mas, poxa, como é que só eu errei? Ela disse, por que tu não olhou no livro? Todos olharam no livro. E eu achei isso um absurdo, quer dizer, eu ia fazer a prova e ia olhar no livro para responder, e ela ainda me deu a pecha de idiota por não ter colado, porque não colou. E aí eu aprendi uma lição. Nem sempre é bom andar sempre na linha. Mas olha, deixa eu contar um caso específico em relação à inclusão. Eu estava fazendo um curso superior já. Estava fazendo o primeiro período de um curso superior. De um dos muitos que o senhor tem. Eu fiz uma porrada. Mas vamos lá. Eu estava fazendo e um professor de história. Quantos cursos o senhor tem, professor? De graduação, eu tenho 2. Tá indo pro terceiro. E mais 748 de outras. Eu tenho. Bom, deixa eu falar. Para que serve tanto curso, professor? Mas é para nada. Eu ia falar, mas nada. Vamos lá. O que aconteceu? O professor que estava dando aula, eu não me lembro de que a matéria que era, eu fiquei com tanta raiva dele que eu acho que eu esqueci a matéria. Ele falou na sala que para os alunos, que só 13% dos alunos que estavam na sala iam conseguir se graduar. Eu estava no primeiro período. Eu levantei e disse para ele, perguntei para ele, professor, o senhor podia me dizer se eu estou dentro dos 13% ou dos outros, que é para não perder tempo? Ele olhou para mim e falou, o senhor vai ter que sair da sala. Eu vou sair não, professor, eu não vou voltar mais. E saí e fui para a coordenação e falei, eu não tenho aula com professor que diz isso, porque isso não é o que o meu pai, que foi professor a vida inteira, me ensinou. Incluir, trazer as pessoas para junto de você. A liderança não é afastar, é trazer junto, é chamar o coração. Eu não tive aula com os professores e tirei 10. Tá aí. Olha aqui, ó. O Edgar Francisco diz a pena para esse matador de criança tem que ser de 60 anos por criança. Valor 240 anos no total. Onde é que tu vai, Serginho?
Eu vou no banheirinho. Mas que barbaridade. Já é a terceira vez desde que começou o programa, gente. Vai que pela frente logo de uma vez. Walter Henrique da Cunha. Boa tarde, amigo Everton. Compartilhe com as histórias na escola com os dinos. Abraço, meu querido amigo. Deixa eu ver aqui quem mais está conosco. Graça Seabra, muito obrigado. A discussão está perfeita. Monstro tem que ficar atrás da jaula e seus asseclas também. Diz aqui a Graça Seabra, direto de São Paulo. Gente que está pelo WhatsApp aqui também nos acompanhando, mandando pra gente recadinhos. Bota o WhatsApp na tela aí. Aqui é o Marciano de Ji-Paraná, no bairro São Bernardo, quilômetro 4. Manda um alô aqui para nós, estamos ligados. Um abraço para vocês. Bom dia, Everton. Parabéns pelo Dia do Jornalista. Lhe parabenizo a você e a todos os jornalistas que compõem o Grupo SIC TV. Eu me divirto com o professor versus Beni. Mas pede para eles colocarem a máscara ou raspar o bigode de Papai Noel. Deve ser esse o motivo do espirro. É o professor, o recado. É o bigode de Papai Noel, deve ser o motivo do espirro. É o Julião, lá da Zona Sul. Olha, tá resolvido. Tá resolvido. Descobriu Julião, o problema. eu não tô te entendendo, Julião. Você sendo uma pessoa difícil da gente conviver. Tudo bem. Fica entrando pelo no nariz aí, tem que É o espirrar. problema meu bigode, meu nariz, meu espirro. Aí o cara vem da Zona Sul pra falar Boa tarde, coisa comigo. Dinos. Mais respeito com o professor. Isso mesmo. Sem ele, esse programa não seria o mesmo. Não Sou é. fã número 1 do professor. É o Ricardo, do bairro Esperança da Comunidade. Ricardo! A Fazer gente- o quê, né, Ricardo? Seguinte, gente, deixa eu dar um recado aqui importante para vocês. Quando o assunto é carro, a Pemasa é especialista. Por isso, faça um orçamento gratuito no seu carro na Pemasa. Oficina multimarcas com equipamentos e profissionais altamente capacitados em alinhamento 3D, balanceamento computadorizado, suspensão, injeção eletrônica, freios, mecânica de motores, instalação e manutenção de ar-condicionado, desempenho de roda e uma linha completa de pneus Goodyear, além de peças em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Pemasa. Quando o assunto é carro, a Pemasa é especialista no assunto. Por isso, faça um orçamento gratuito no seu carro na Pemasa. Oficina multimarcas com equipamentos e profissionais altamente capacitados em alinhamento 3D, balanceamento computadorizado, suspensão, injeção eletrônica, freios, mecânica de motores, instalação e manutenção de ar-condicionado, desempenho de roda e uma linha completa de pneus Goodyear, além de peças em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. Voltando. Eita, que maravilha, hein? Ô, Joaci, e os cookies? Fala pra gente um pouquinho. Mostra aí. Vou mostrar. Abre um cookie pra gente ver como é que é por dentro. Traz a câmera Quando a aqui, gente ó. mordiscar um cookie desse, Olha como aqui. é que funciona? Porque ele não Esse vê, aqui, né? esse aqui é o Brooklyn A câmera fecha, por favor, ali de no cookie. Nutella Velvet. Aí, ó. Fecha ali, por favor. Fecha ali, por favor. Para o pessoal ver. Isso aí sai quentinho do quentinho, forno na hora. Fumegando. Esse é o Brooklyn, né? Que é Brook. B-R-O-O-K-I-E. Brookie. Brookie. De Nutella Velvet. E esse aqui é o cookie de Nutella Velvet também, que tá, ó. Olha só. Um caldinho. Olha só, olha que maravilha. Coisa boa. Olha, tem um cremezinho por dentro também. Que é o creme de avelã, né? A Nutella eu vou comer. Nutella. Vai comer. Não pode comer no programa. A Maicux fica ali no primeiro piso do Porto Velho Shopping. Para ficar mais fácil, se você for pela parte de trás do Porto Velho Shopping, no acesso é o mais perto ali. Você entra no acesso dobra à direita, tem a escada, é no pé da escada. Perfeito? E nesse final de semana, agora com a boca vazia, né? Temos promoções lá da Páscoa, né? Para você não ficar sem levar
nessa Páscoa o cookie para sua casa. Aproveita, vai lá na MyCookie. Muito bem. Tudo é doce, gente. Doce é Páscoa. Páscoa também é doçura. O assunto está esgotado ou a gente pode... Bom, agora uma coisa é o seguinte. O pessoal está falando aí em levantar muro. Eu só quero... talvez a gente possa estender um pouquinho mais ainda essa discussão. O pessoal fala em levantar muro, colocar um policial em cada escola. Isso tudo é um absurdo. Um absurdo, é impossível. Nós não temos polícia dentro do quartel praticamente hoje. O policiamento hoje é menor do que há 20 anos atrás. E a população crescendo assustadoramente. Enfim, mas as ideias surgem, todas bem intencionadas, evidentemente, como diz o Sérgio Pires, mas nós temos que ter ideias que sejam viáveis. Na minha opinião, é um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública. Nós temos que tratar, são as mentes doentes. Eu posso citar o caso, eu falei isso no SIC News e falei no papo de redação no rádio. Nós precisamos citar aquele jovem psicopata que entrou num aplicativo em São Paulo com uma faca na mão. Quando ele entrou, tinha a mãe e 3 crianças dentro do carro. O motorista do aplicativo, quando viu o cara, correu, e óbvio que foi chamar a polícia, mas o psicopata ficou dentro do aplicativo com a faca no pescoço da mãe. Ou seja, ele ficou 24 horas ali dentro do carro. O quarteirão todo foi fechado. A polícia passou a noite toda ali. A cidade parou praticamente naquele setor de São Paulo. As emissoras de televisão cobriram o caso ao vivo para o Brasil inteiro e assim por diante. As rádios da mesma forma, enfim. E em determinado momento foram entrevistar o pai. Irã, o Irã vai concordar, vai entender onde é que eu quero chegar. Aí foram entrevistar o pai. O pai disse, olha, tem que ter calma. O pobre do meu filho é doente. Aí perguntaram, e que medicamento ele toma? Aí disseram, nenhum. Mas e que tratamento ele faz? Nenhum. Mas que médico ele consulta? Nenhum. Mas como é? Se ele é doente mental e ele não se trata, ora, aí entra a família, a irresponsabilidade, o desleixo da família que não cuidou. Se tivessem cuidado do menino desde pequeno, olha, a chance dele ter cometido o que ele cometeu seria muito pequena. Irã. Sem sombra de dúvida. É óbvio que essa pessoa, ele já vem com essa exacerbação psiquiátrica desde a sua infância, né? E a população fica na rua, solto e cometendo atrocidades, né? Então eu acho que está faltando, inclusive os familiares são culpados por isso tudo, porque tem que levar essa pessoa que precisa de um suporte, um atendimento psiquiátrico, precisa sim, hoje tem remédios. Nós temos pessoas aqui na banca que tomam remédio que fica uma maravilha, né? Tem dia que ele não toma, ele quer quebrar tudo aqui. Eu tenho medo dele. Tô brincando. Então, tô fazendo uma analogia, mas na brincadeira. Mas isso aí é sério, presidente. Eu acho que os seus familiares têm que olhar, quando notar qualquer distúrbio de comportamento numa criança, num cidadão, tem que levar para ser atendido. Hoje tem suporte psiquiátrico, suporte psicológico, serviço social para poder dar o atendimento social nessa pessoa. Então, errou a família que não valorizou esses sentimentos de loucura dessa pessoa. Agora, quantas famílias não estão errando, né? Joacir. Semana passada, quando a gente falou aqui sobre o Dia Mundial do Autista, né? Eu, na minha fala, eu disse que há famílias que fazem negação disso. Isso não se aplica somente ao autismo, mas outras, e principalmente a psicopatias. Porque tem pai, tem mãe, tem famílias que tá vendo que aquela criança, aquele jovem, ele não está indo por um caminho correto, não está tendo uma postura social adequada. Mesmo assim, se negam a levar
o jovem ou a criança para um atendimento médico adequado, como disse o doutor Irã. E mais, isso também é uma coisa, Everton, que acaba sendo de inopino, né? Uma coisa que ninguém... pode ser a qualquer momento que aconteça. Quem poderia dizer, e eu lembro muito bem, que nessa época eu morava em São Paulo, um estudante de medicina da Santa Casa de São Paulo, ou da USP naquele momento, entrou, já era, eu acho que o penúltimo ano de medicina que ele fazia, o nome dele Matheus, lembro até hoje. Ele entrou num cinema em São Paulo, armado com uma metralhadora. Em determinado filme ele montou a metralhadora, foi pra frente da tela do cinema e começou a atirar nas pessoas. Então, isso também, assim, a gente não pode, e eu falo isso com toda a advertência, com toda a cautela, porque trabalho fazendo essa assessoria, né? Não adianta que políticos, que parlamentares nesse momento queiram fazer leis de emergência. Leis para dizer, não, eu estou fazendo, não adianta. A lei tem que ser pensada, discutida. Concordo com você quando você disse essa questão de que vamos colocar agora policial para cuidar. As coisas não vão acontecer só em escola. Podem acontecer, mas pode acontecer na rua, na praça, no shopping, na praia. Entendeu? Então, o que precisa de fato é ter um cuidado maior com a saúde, porque eu concordo com você, meu querido amigo Everton. A humanidade está doente. Essa é a grande verdade. Para encerrar, eu li também essa mensagem que chegou para mim na quinta-feira e eu quero ler porque é de alguém que trabalhou muitos anos com jovens nas escolas. É o Sabiá. Todo mundo conhece ele no meio escolar. E ele mandou a seguinte mensagem. Everton, isso foi quando a gente discutiu o assunto na televisão, de notícias de que queriam colocar policiais da escola, levantar muros e assim por diante. Ele disse assim, Everton, não adianta só investir em segurança nas escolas, nem tampouco levantar muros. Precisamos chamar os pais à responsabilidade, como também tratar melhor dos nossos adolescentes, principalmente o emocional. Não adianta dar o melhor celular, eles precisam mesmo de carinho e atenção. Muro alto e segurança não vai resolver. Precisamos tratar as doenças da mente. Está dizendo aqui alguém que trabalhou 15 anos com os jovens nas escolas. Muito bem. Só para contar uma coisinha rápida aqui. Alguém conhece aí o doutor Irã, que viaja por esse mundo, a estrada Luena-Saurimo? Sabe onde fica, doutor Irã? Não. Ela fica em Angola. A Odebrecht ganhou um contrato de 1 bilhão e 100 milhões de reais para construir a estrada em Angola, com financiamento brasileiro. Então nós estamos voltando de novo a tudo que nós vivemos, né? E aí eu me lembrei muito do Maquiavel, que ele diz, abre aspas, como é perigoso libertar um povo que prefere a escravidão, fecha aspas. Olha, o negócio que preocupa também, esse país também está deixando a gente maluco, né? Com essa confusão toda de Americanas, que vai quebrar, não quebrou, vai quebrar, 40 bilhões de dívida, esse negócio todo. Eis agora que o dono da Americanas, o Lehman, juntamente com os sócios Teles e Sicupira, venderam o prédio do Mapping em São Paulo, lá na Praça Ramos de Azevedo, para o Sesc. Imagina quanto custa um prédio daquele. Um prédio construído em 1939, foi a primeira loja de departamentos do país, 13 andares. E aí vende para o Sesc, e a minha pergunta fica o seguinte, não se fala o montante, o valor, mas eu fico perguntando, o que o Sesc vai fazer com isso? Vai salvar os americanos, Benito.
Não, É uma dedução esse país está esquisito. que não é ilógica. Alexandre Porto, como faz para cuidar da saúde num país onde há dificuldade para marcar uma consulta no serviço público e por vezes demora meses para isso acontecer? Intervalo e a gente volta logo. Boa pergunta. Boa né? pergunta. Grande Alexandre. Você está acompanhando o nosso papo de redação aqui na sua SIC TV, a maior rede de televisão desse estado. Olha, quando eu falo isso, eu falo assim de boca cheia, viu, gente? E tem muito mais cidades para a gente chegar ainda. Né? Estados. E vamos chegar, e vamos chegar em Humaitá também, logo, logo. Começando a botar o pé no Amazonas, hein? Já pensou? Que maravilha. Deixa eu falar também da Frutos de Goiás, gente. Pois é, olha, eu falei antes de coisa doce, Páscoa é motivo para coisas doces, né? Pois você pode dar uma passadinha lá na Frutos de Goiás também. Tem os picolés, tem os sorvetes, tem as delícias da Frutos de Goiás, né? Pode mostrar aí olha só, que o seu dia seja doce. Foto linda essa, Linda, gente. linda, linda. São 47 sabores de sorvetes diferentes, todos eles feitos da fruta. E olha, a Frutos de Goiás agora exportando seus picolés, sorvetes de açaí para os Estados Unidos. Gente. Esse é o açaí. Açaí que é livre de lactose. É disparadamente o melhor açaí do Brasil. Eles vendem com essa marca para o Brasil inteiro, o melhor açaí do Brasil, sem nenhum constrangimento. E você pode pedir, e a Frutos de Goiás leva onde você estiver. E tem também, olha aí, as paletas, que são uma delícia. São vários sabores de paletas. Ninho trufado, morango com leite condensado, maracujá com leite condensado. E, enfim, chocolate com leite condensado e assim por diante. Vale a pena, chocolate trufado também. Tá lá para você as paletas e tá aí também a barca de açaí para você ver, tá bom? Essa é o grande sucesso da Frutos de Goiás, na Calama 1081, do lado da Drogaria Village, na Abunã 3179, bem de frente ao Caroço. Nesta loja da Abunã tem o parquinho de diversões gratuito para criançada e também tem a pizzaria, sempre a partir das 5 da tarde. E ainda tem a loja do Porto Velho Shopping no 2º piso, tá certo? Você vai na My Cooks, ali no 1º piso, sobe a escada e já chega também lá na Frutos de Goiás, tá bom? As lojas hoje, as lojas de rua da Calama e Abunã abrem às 14 horas e a pizza começa a funcionar às 17 horas, ok? Posso dar uma dica aí de Por sabor? favor. Chocomenta, Everton. É maravilhoso esse chocolate. Viu? Eu comentei essa semana, o Joaci, coincidência. Foi a minha primeira paixão. Muito antes de eu conhecer a Frutos de Goiás, quando eu cheguei lá na Frutos como cliente, eu não falava da Frutos ainda, não era o garoto propaganda, e eu fui me dar o Chocomenta. E aí eu comecei, e era só o Chocomenta. Foi a minha primeira paixão. É o meu predileto. Aí depois conheci os outros, aí eu tenho 80 paixões quase. É verdade. Né? Everton, posso trazer um assunto importante que eu acho importante para a discussão dos dias. Essa semana repercutiu na Assembleia Legislativa um discurso da deputada doutora Raíssa, que é lá de Guajará-Mirim, da terra do doutor Joaci. Ela fez um discurso emocionado, inclusive com um cocar que ganhou de presente, porque lá em Guajará, nesse momento, tem 2.500 índios, a maioria crianças, passando fome e passando sede. Não se sabe onde anda a FUNAI, não se sabe onde estão as ONGs, que elas se confrontam lá para ver quem é que cuida dos índios. Na hora que eles precisam, não tem ninguém, doutor Irã. Então, o que acontece? Com as cheias, os poços amazônicos, onde os índios pegam água, foram todos tornados impróprios para a água. As crianças estão com febre, estão com diarreia, e mais, eles não têm como caçar, não têm como procurar alimentação onde eles vivem e não têm como tomar água. Não é possível uma coisa dessa. 2.500 pessoas de duas etnias, se não me engano. Então, a doutora Thaísa fez pelos índios de Guajará
só com o seu discurso, muito mais do que essa gente toda que está lá discursando e querendo homenagear os índios no dia 19 de abril, dizendo que eles são os máximos e tal. Eles estão morrendo de fome e de sede. Então é preciso dar esse grito. E a deputada levanta esse problema e é preciso... Porque às vezes também a gente vê muito isso, inclusive no Congresso Nacional. Os deputados levantam algumas questões, isso sai em meia dúzia de veículos e fica por isso. E fica por isso mesmo, lamentavelmente. Uma pena. Uma pena. Os índios são, lamentavelmente, muitas vezes apenas bandeiras para discursos vazios. Infelizmente. Agora, no dia 19 de abril, que é o dia do índio, nós vamos ver o que tem de discurso sobre isso. Olha aqui, ó, o Emanuel Neri, olha que legal aqui, ó. Boa tarde, Everton, que maravilha que está o programa de hoje. Emanuel Neri, engenheiro, advogado, homem lá um grande colaborador do DENIT, e está dizendo assim, nessa discussão de que a família tem que estar no centro da discussão, sobre o paradoxo entre violência e estabilidade emocional, penso que hoje os pais pararam de estabelecer limites desde a primeira infância. Uma criança bate no rosto dos pais e acham isso bonitinho, apenas como exemplo. Tudo tem que ter limite. E quando uma criança crava em sua mente que o limite é a satisfação de sua vontade, encontramos uma sociedade fragilizada como aqui vemos hoje, diz aqui o Emanuel Neri, e eu acho que ninguém contesta cheio de razão, o que ele está dizendo. Cheio de razão. Né? Não, acho... eu queria fazer... Vez por outra, quem contesta o Emanuel Neri aqui é o professor Peixoto. Mas é por mero capricho do Peixoto. Eu quero mandar um abraço e dizer que eu concordo com você, viu, Neri? Neri, já aconteceu comigo. Um garotinho de 5 anos me deu um chute na canela, eu plantei-lhe a mão na orelha. Filho de um amigo meu. Eu não acredito. Filho de um amigo meu. Isso é porque era amigo. Porque não foi meu filho não, né? Seu filho não faz isso. Pelo amor de Deus. Não, mas eu não estou sabendo, porque daqui a pouco eu descubro isso. Eu avanço em ti. Eu estou na casa do amigo esperando por ele. No sopá da sala. Meu Deus do céu. Aí vem o garotinho, e pumba. Eu tô perplexo, Benito. Mas plantei-lhe... mas rapaz... Isso, né? O Joacim tá estarrecido. Tá. Se o pai não faz, eu passo. A justiça brasileira está toda mobilizada. Do STF para baixo. Olha, vai chegar uma citação pro Beni hoje. É logo. Mas faz mais de 20 anos isso, ele vai ter que explicar. Tá prescrito. Eu gostaria que fosse ontem. Eu sei que Eu ia fazer um comentário, Sabe aquele garoto que chega uma visita em casa? Olha, eu quero dizer, senhor delegado, eu quero dizer que eu não concordo. Senão eu sou cúmplice. Rapaz... Ministro Alexandre, eu não tenho nada a ver com isso. Se um garoto desse dá um bico na canela do delegado, o delegado planta-lhe a mão na orelha também. Com certeza. Vai. Eu preciso fazer uma pergunta. Irmãos Gonçalves, sempre nos surpreendendo com ofertas especiais para você curtir com a sua família. Muito doido isso. Confere só o que tem lá em Irmãos Gonçalves. Páscoa recheada Irmãos Gonçalves. Nas compras igual ou acima de R$80 em ovos de Páscoa, parcelamos em até 3 vezes e tem ofertas. Carne bovina Frigon contra filé vaco, linha todo dia R$ 33,98 kg. Batata monalisa R$ 3,48 kg. Frango congelado Ave Norte R$ 7,45 kg. Laranja R$ 2,98 kg. Óleo de soja Concórdia PET 900 ml R$ 6,28. Alho R$ 14,80 o quilo. Açúcar cristal doce dia 2 kg R$ 5,58. Carne suína Nutribras embalada paleta pernilombo R$ 13,80 o quilo. Carne bovina Frigon contra filé vaco, linha todo dia R$ 33,98 kg. Refrigerante Didio 2 litros R$ 4,27. Linguiça suína Nutribras R$ 14,80 o quilo. Só até segunda para todas as lojas. Páscoa é um barato. Irmãos Gonçalves. Olha aí, gente, Irmãos Gonçalves, hein? Sempre fazendo o melhor para você. Posso mandar um abraço, Everton? Lá outro dia, lá no Irmãos Gonçalves, um menininho,
chutou minha canela e eu dei um chocolatezinho pra ele. É um picolé da Deu um fruta de beijo. Goiás. Não, é que lá na hora não tinha. Cada Mas eu- um dá o que tem no coração, é isso? Plantou a mão na orelha. Jaci, por Preciso favor. mandar um abraço aqui pro senhor Pensei duas Fábio vezes. Fábio Lavorato e a senhora Lenice, que assiste, passou essa semana lá no MyCooks e diz que não perde um programa, é fã incondicional do Beni, do Sérgio, do Everton, do Dr. Irã. Minha mais ou menos e do professor Peixoto não. Mais ou menos, né? Quero Presidente, saber, não. eu quero mandar um abraço esse pessoal daqui. Olha só, pessoa de primeira, hein? Sâmia, Nazaré S, Lindomar Soares, Lourdinha Cavalcante, que assiste o nosso programa. Depois eu mando um boleto para vocês. Olha aqui, ó. O Kiko lá do Rio Grande do Sul, meu irmão, que está nos assistindo, está dizendo o Beni tá... Não sei o que está acontecendo com o Beni. Ele se assustou com o Beni agora, o Kiko. Não te preocupa, Kiko, é só aqui. Saiu daqui, é uma criança. Gente, o Martínez me trouxe ontem um comentário que eu acho que tem que ser... O prefeito tem que prestar atenção nisso. Talvez nem a secretária de saúde tenha conhecimento disso. Ele diz assim: minha esposa saiu ontem pela manhã às 10 horas para levar meu filho até o Ana Adelaide. E ficou até às 18 horas lá, até que finalmente ela foi atendida. Só tinha uma médica pediatra à disposição no Ana Adelaide. Ele pede para que seja divulgado isso, para que isso não ocorra mais, porque, segundo ele, e a esposa que estava lá viu a multidão que tinha lá, uma pediatra só para atender, não dá conta. Então a mãe chega lá com o filho às 10 horas e é atendida às 18 horas, Irã. Pô, sem alimentação, essa criança com certeza, né? Não se alimentou, nada, e aguardando um atendimento. Eu acho que isso aí tem que ser corrigido. E com certeza a Marilene Penati, uma pessoa sensível, se ela está assistindo o programa, ela vai verificar isso e vai corrigir essa distorção desse atendimento. É lamentável, a única forma que eu O tenho. Luiz Carrati, doutor, ele mandou um longo comentário aqui com pesadas críticas à saúde pública do Estado e da capital. Nós já temos no ponto aí o vídeo. Gente, ontem nós perdemos uma figura muito querida aqui em Porto Velho, empresário, desportista, um investidor, e que foi embora muito precocemente. Verdade. Eu estou falando de Jairo Baggio. Ontem nós apresentamos no SIC News o necrológico dele e a gente vai repetir a matéria que foi ao ar ontem. Por favor. A sexta-feira ganhou um ar de tristeza para os amigos e familiares de um dos maiores incentivadores do esporte em Porto Velho. Jairo Baggio faleceu hoje em decorrência de complicações na saúde agravadas por uma queda. Gremista de coração, Baggio veio para Rondônia ainda na década de 80, mas ganhou notoriedade nos anos 2000, sendo o primeiro empresário da capital a investir em uma arena de esporte com grama sintética, o Sport Baggio, onde além de lazer, promovia o desporto e mantinha uma escolinha de futebol para revelar novos talentos. Pai de 3 filhas e marido exemplar, Baggio construiu uma história de sucesso também no seio familiar e fez uma série de amigos. No status do telefone do Sport Baggio, a notícia da partida precoce do empresário alerta sobre o luto. Após o velório, o corpo de Jairo Baggio deve ser levado para o Rio Grande do Sul, onde será sepultado. Olha, a primeira coisa que eu vi foi nas redes sociais, ontem à tarde. E aí eu comecei a procurar e é impressionante a consternação nas redes sociais. E aí a gente percebe o tamanho do carinho das pessoas pelo Baggio. Impressionante.
Aí eu fui no grupo dos gremistas e tava lá todo mundo lamentando a perda do Jairo Baggio. Gremista, fanático, gaúcho, o que nos identificava muito. E o que se lamenta ainda mais foi eu ontem até disse isso, me perdoem a expressão, o Irã vai entender perfeitamente, uma morte estúpida, né, Irã? Uma queda, bate com a cabeça e aí acaba isso tendo algumas consequências e em questão de 24 horas, me parece, ele acaba falecendo e acaba praticamente uma comunidade inteira chorando a perda do Jairo. Nós aqui, do Sistema Imagem, queremos externar o nosso lamento, o nosso pesar a toda a família, aos amigos, a todos aqueles que hoje choram a morte do Jairo Baggio. Uma pena, Irã. Isso aí é uma fatalidade que você tem que tomar cuidado, principalmente pessoas jovens aqui dessa mesa, né? Tomar cuidado com piso escorregadio, o sapato tem que tomar cuidado, banheiro tem que ter aquelas proteções. Marinha não caiu no corredor hoje. Pois é. E outra coisa... Banheiro tem que ter aquele puta merda também, né? Isso. E outra coisa, que poucas pessoas estão preocupadas. Teve um cantor agora que levou uma queda num boxe de banheiro, certo? Estilhaçou e caiu em cima dele. Tem que botar o protetor nos boxes, principalmente esses boxes de temperado, né? Tem que botar isso filme, porque ele não cai. Esse cantor quase morre, porque depois deu uma sepsemia, um dos ferimentos dele na mão, e isso é que nós temos que ter precaução. Então são coisas tão fáceis de se fazer que a gente não leva em conta. Isso aí. Eu caí no banheiro da minha casa e por pouco não quebrei os 2 braços. Foi por pouco, foi por milagre. E aí eu comprei um tipo de tapete que só se eu for muito boca aberta, que eu sou, mas tem me protegido bastante esse tapete. Como é que chama? Antiderrapante. Mas antideslizante. Outro nome. Tá aqui, ó. Esse programa é 10. Gosto muito de assistir vocês. Vocês falando das pessoas ignorantes que a gente atende nos postos de saúde. Nossa unidade de saúde atende uma população muito grande. Fazemos o melhor que podemos. É a Ivanete, do bairro Garapé, que está falando isso. Fazemos o melhor que podemos, disse ela. Os médicos são ótimos. Os enfermeiros também. Todos os funcionários fazem o melhor que podem para ajudar o paciente. Agora estamos pegando Bolsa Família. E ainda tem mãe que não procura o postinho. E quando corta o benefício, culpa a gente. Será que somos culpados? Nós só procuramos ajudar da melhor maneira possível o paciente. O posto de saúde Hernandes Índio. Como é que estamos pesando o Bolsa Família? Como é que pegando? Eu acho que o Bolsa Família agora está atrelado à carteira de vacinação, que está certo. Não, eu digo a vacina que já está no PNI, no Programa Nacional de Imunização. Poliomielite, sarampo, isso aí é de grande importância que os pais levem seus filhos para a vacinação. Agora, gente, ela tem razão também. Nós temos, a grande maioria dos servidores públicos são muito gentis, procuram fazer o melhor, atendem muito bem, merecem todos os elogios. A grande maioria. E a população, a grande maioria também é feita de pessoas pacientes, gentis, educadas, que compreendem muitas vezes a dificuldade do servidor. Agora, dos dois lados, tem gente que não tem paciência. Não é ignorante, como diz aqui a funcionária. Tem gente que não tem compreensão, às vezes, de que o servidor está ali atendendo 40 pessoas e aquele servidor não tem culpa. Muitas vezes, de ter apenas um médico e a chefe não escalar mais 5 médicos que deveria ter. E aí atazana a vida do servidor, fala coisas impróprias para o servidor,
que o servidor, muitas vezes, não merece ouvir. Então é preciso ter muita paciência, ter muita candura também, dos dois lados. Eira, você que já trabalhou no serviço público. Veja bem, eu... E conversa com muito servidor público. Lógico. É um agente público, né? Ele tem que estar preparado para receber essas pessoas. Principalmente secretário de recepção de hospital. Se o cara chega lá, olha, eu vou contar um caso, não vou dizer que é o hospital. Não, mas o que eu disse, tem mala dos dois lados, não tem? Dois lados, lógico. Chegou uma criança com a falange bateu na porta e a falange caiu aqui, né? Foi uma fratura exposta. Os pais chegaram totalmente, um culpando o outro, né? E eu cheguei na hora. Olha, secretária, documento. Não é documento, pô, leva o cara lá pro pronto-socorro. Claro. Os pais estão desesperados, não querendo bater no outro, né? Aí eles, não, pode deixar. Não, depois ele traz o documento. Primeiro é a vida da criança. Falta de treinamento, né? De treinamento. Pronto, você falou tudo. O cara coloca uma topeira na porta de um hospital bom, hein? E talvez a funcionária seja, não só ela é culpada, falta de sensibilidade e falta de treinamento do chefe. O cara chega com o dedo, tava lá, penduradinho, coitadinho da criança. O que é que eu fiz? De imediato, eu acalmei os pais. Eu, como ginecologista, mandei já chamar o raio-x, fazer radiologia, chama o ortopedista. E os pais foram e se acalmaram. Depois vai fazer a ficha. Dinheiro é o último. Primeiro é a saúde da pessoa. Então, essas secretárias estão despreparadas para estar numa porta de um hospital. Essa que é a realidade. Nem todas, tá? Nem todas. Mas a maioria, esse caso aí que você acabou de citar. Já passou 12 horas para o atendimento de uma criança. 12 horas. Então o cara fica irritado. E certamente não foi só ele, né? Não, só ela. Todos. Por erros exclusivamente da parte de infraestrutura do hospital, né? Da UPA, né? Então, essas coisas não podem mais acontecer. Não pode. Ninguém procura o hospital para querer dar um abraço no profissional da saúde. É porque ele está com algum problema. E como tal, tem que ser bem recebido. Dizer que o SUS é gratuito, mentira. Quem paga o SUS somos nós aqui, ó. Nada é gratuito. Todo mundo paga com nossos impostos. E antecipado. Assistimos todos os dias na rádio e na TV o programa. É bom e divertido. Grande abraço. Agora, olha só. João Carlos Chiva, bairro Santa Bárbara, Porto Velho. João Carlos Chiva, não é do Hotel Celton? Pois é. Será? Ele podia confirmar pra gente, do antigo Hotel Vila Rica, né? O gerentão lá, nosso querido amigo. Se for, um abraço. Se não for, um abraço também. Eu acho que é. Saudade do João Carlos Chiva. Boa tarde, somos de Vilhena, assistimos sempre seu programa. Parabéns, Pedro e Miriam. Obrigado, Vilhena. Obrigado, Pedro e Miriam. Boa tarde, Everton e todos os dinos. Mande um abraço para a professora Rose, do Pré-1, Escola Petrônio Barcelos, ano 88. Atenciosamente, Paulo Oliveira, da Cidade do Lobo. Boa tarde, dinos. Vocês foram cirúrgicos em relação ao assunto da tragédia da creche. Sou fã do professor. Às vezes ele atrapalha, mas tudo certo. Samuel de Porto Velho, bairro Eletronorte, forte abraço. E como atrapalha? Bom dia, senhores. Sou Fátima do Nova Esperança. Faço minhas as palavras do senhor Beni, que está acontecendo com algumas pessoas que se diz ser humano. Esta é a pergunta. Boa tarde, eu me chamo Francinaldo e estou assistindo vocês todos. Sou ouvinte do senhor Everton, desde criança no programa Quando Bate a Saudade. O meu irmão ouvia todas as manhãs de domingo. Eu, Francinaldo Farias, do bairro Conceição, na Zona Sul. Lembrando isso, coloquem por favor, a foto, o banner do programa Quando Bate a Saudade desse domingo. Vanderlei Cardoso. Esqueci de pedir a música. Bota aí não põe ainda não. Prepara a música do Vanderlei Cardoso. Não põe ainda não põe. Prepara aí a música
eu ver aqui a música. Você é meu doce de coco? O doce de coco? Não, vamos botar o Bom Rapaz. Prepara o Bom Rapaz aí. Se bem que ele... Não, tem uma música que eu acho linda. Promessa. Vanderlei Cardoso. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Tem foto. Joaci, por favor. Tem foto? Então vamos lá. Essa semana aí eu estive na Assembleia Legislativa e encontrei 2 grandes advogados lá. Esse aí é o Passarinho, um grande mecânico que também está na audiência. Estava regulando a lenta do meu Opala hoje pela manhã. Então ele, doutor, mandou um abraço lá que eu sou fã de vocês. Passarinho, um abraço, meu amigo. O doutor, tem uma outra aqui, a deputada federal Cristiane Lopes. Eita, Cristiane, uma beijo radaça pra ela. com a sua filha, passou lá também, toda a turma da MyCooks, a Rebeca, o Neto, a Adriana, minha esposa, a Elaine. E a próxima foto aí sim, de 2 grandes advogados. O doutor Renato Cavalcante, um grande criminalista, e o doutor Marco Antônio Lagos, que é advogado e nesse momento é o secretário da SEDAM, do meio ambiente aqui. Doutor Renato Cavalcante, meu querido amigo. O Renatão tá malhado, tá magro, né? Tá bonitão. Forte, né? E aí tiramos essa foto. Fico muito feliz em poder reencontrar 2 grandes amigos de batalha, de luta institucional, inclusive. E enalteço, né, a carreira profissional dos 2, porque são brilhantes advogados. Boa tarde, somos de Vilhena, assistimos... já li isso aqui, gente. Esse programa é muito bom, me faz rir muito desses homens. Ione Melo, do bairro Liberdade, Porto Velho, acompanhando a gente. O Sérgio Pires diz que já faz 4 anos que os índios estão passando fome. Não. Então o governo passado deveria ter feito alguma coisa, né? Meu nome é Rosa, sou fã do professor Peixoto. Obrigado. Oi, Rosa, minha amiga. Eu não disse isso, jamais. Eu falei agora, depois... inclusive, fiz questão de salientar que agora na época das cheias. Então não tem nada a ver com 4 anos. Boa tarde, Dinos. Manda um alô pra mim aqui, a Isadora do Orgulho do Madeira. Amo assistir o programa de vocês. Professor, Oi? você é demais, cara inteligente, intelectual. Você demais. é 10. O seguinte, 14 horas termina o programa, minha cara Isadora. O professor tá liberado, leva pra sua casa, tá bom? Tá? Por volta de 5 horas você vai querer devolver. Eu acho que não dá nem isso. difícil. Não dá nem isso. Não. Difícil. Boa tarde, me chamo Tiago. Que bom vocês colocarem isso em pauta. Mas muitas das vezes os servidores colocam pessoas na frente do paciente que já está esperando há horas. Tiago, do bairro Apuniã. Valeu, Tiago. Gente, tem aí um banner aí que eu quero ajudar um pessoal aí que me pediu. É Páscoa Solidária. Bota aí, por favor. É o pessoal lá do Orgulho do Madeira. É a Páscoa Solidária. Seja o coelho da Páscoa. Olha aí, ó. É amanhã, 4 horas da tarde, na quadra 584. Doe caixa de bombons e faça a alegria de centenas de crianças que vivem em situação de risco e vulnerabilidade social. Tá aí o Pix, ó. Você tá vendo o Pix? Gente, é lá pro Orgulho do Madeira. Vai cair em nome de Camila Ribeiro Nascimento. Tá aí o CPF dela, é o Pix. Fotografe, por favor. Colabore. Ou você pode pessoalmente, pode levar lá as caixas de bombom. Faça desta Páscoa uma data mais doce e feliz, por favor, tá? O pessoal vai se reunir amanhã, 16 horas, você pode chegar lá também na hora dos bombons, na quadra 584. Ou então, ajudar com o Pix. É a Páscoa Solidária lá no Orgulho do Madeira. Gente, e essa discussão aí que está se fazendo no Brasil inteiro sobre a reforma tributária. Arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal. E aí? Arrumaram um nome novo agora, né, pra veja reforma, bem, né? veja bem. Sempre tem uma inovação, né? Agora é a palavra que mais se usa no Brasil, arcabouço fiscal, né? Aí antigamente é o seguinte, a gente tem, escuta só, a gente tem um roteiro para fazer, para discutir. Depois virou, não, a gente tem uma agenda. Lembra?
Aí virou agenda. Bom, aí, enfim. E o que aí eu o acho pessoal vai legal, mudando. viu, presidente? Eu acho legal é que o pessoal decora, né, a fala, né? Aí eu fico olhando assim, rapaz, pessoas despreparadas comandando as finanças do nosso país, né? Eu fico olhando e é preocupante. E no final ele disse, nós precisamos de implementar o arcabouço fiscal, nós temos que conseguir 150 bilhões, vai sobrar para quem? Para quem? Para nós, né? Para nós. Então essas coisas, eu fico muito preocupado com o nosso futuro, né? O futuro do nosso Mas aquela país. coisa, para começar, para te ajudar, Ira, primeira coisa, vamos furar o teto fiscal, não tem mais teto fiscal. Deu nisso? Deu nisso. O que eu gosto muito, eu sou um fã de rádio, TV, eu assisto de A a Z, né? Daquele programa brega até o programa. Eu gosto muito de rádio e televisão. Minha mulher Quando bate a saudade dele. Quando bate a saudade. Essa daí amanhã eu ligo meu radinho lá, né? Eu e a Hélida, né? Ficando assistindo. E o que eu fico admirado contigo, até você acha que toma pó de Guaraná. Porque esse cara, rapaz, ele fica de cedo até 2 horas da tarde, enquanto bate a saudade. Até 1 da tarde. Até 1 hora da tarde. Há 38 anos. Pois é, eu te invejo, viu? Queria ter esse pique que você tem, como empreendedor, como comunicador, né? E o que eu fico mais preocupado, presidente, essa hoje é a palavra mais usada no Brasil, arcabouço fiscal. Arcabouço. Esqueleto. Esqueleto, armação dos ossos do corpo humano ou de qualquer animal. Ossatura do tórax. Arca do peito. Isso aqui é arcabouço. Tá bom. Segue. Pra ser diferente, né? Eu mandei uma fotinho lá pra cima, já que tá todo mundo mandando fotinho. Pode colocar aí só pra mim mandar um alô pra 2 pessoas, por favor? Tá aí? Aí. Eu tive o prazer essa semana de me reunir com a secretária de comunicação do governo, a Rosângela Abichabque, eu acho que é esse o nome, lá de Guajará-Mirim. Então, quero agradecer muito a forma como recepcionaram e pelo almoço também, porque elas não conseguiram comer quase nada, lamentavelmente. Eu acabei com o almoço delas. Se tu tivesse dito Abixabe e não tivesse dito a cidade, eu apostaria que ela era de Guajará-Mirim. Porque é a família lá, né? Não. Família tradicional de lá. Não. A colônia árabe é muito grande em Guajará-Mirim. Tá? Então, eu não conhecia. A família dela é muito tradicional. Não, mas eu não conhecia essa família. Não conhecia. Inclusive o que eu quero dizer, lá tem muitas famílias árabes em Guajará-Mirim. Libanês e grego, né? Tanto que tinha o clube helênico libanês lá em Guajará, né? Muita gente. Eu quero aproveitar para me desculpar porque elas não conseguiram comer, lamentavelmente. Acabei com o peixe delas. O Rondon Cap especial de Páscoa vai sortear R$300 mil em prêmios. E serão mais de 60 ganhadores. No quarto prêmio tem a caminhonete que é feita para quem faz. É uma Chevrolet S10 4x4 a diesel no valor de R$250 mil. É a nova S10 na garagem ou R$250 mil direto na sua conta. E mais, uma TV de 70 polegadas com um PlayStation 5 no valor total de R$10 mil. No terceiro prêmio, uma TV de 70 polegadas no valor de R$5 mil. No segundo, outra TV de R$5 mil. No primeiro prêmio, e 60 giros da sorte de R$500 cada. Confira no VT. Rondon Cap especial de Páscoa. Domingo tem 300 mil em prêmios e serão mais de 60 ganhadores, No quarto prêmio tem uma Chevrolet S10 4x4 diesel 0 km. É caminhonete na garagem ou 250 mil na conta. E mais, uma TV de 70 polegadas com PlayStation 5. Mais 2 TVs gigantes e 60 giros de R$500. 60 giros. Rondon Cap, contribua com as APAES e participe. Rondon Cap especial de Páscoa nesse domingo
tem R$300 mil em prêmios e serão mais de 60 ganhadores. Ajude as APAES de Rondônia e deixe a sorte ajudar você. Participe e boa sorte. O prefeito Hildon Chaves respondeu a uma matéria que nós fizemos a partir de uma reunião entre a CDL e empresários do setor comercial da 7 de setembro que pediram a extinção do corredor de ônibus. E o prefeito Hildon Chaves alegou que se extinguir o corredor de ônibus da 7 de setembro, ali vai virar um caos. Os empresários e a CDL chegaram a pedir, a gente pode até rodar a matéria agora, por favor, a matéria da CDL, e depois a gente roda do prefeito, a retranca 7. Os empresários pedindo o final do corredor de ônibus e a implantação da Zona Azul. Vamos ver a matéria? A reunião entre lojistas e o secretário de Trânsito de Porto Velho aconteceu no auditório da Câmara de Dirigentes, na capital rondoniense, onde empresários apresentaram diversas demandas sobre a mobilidade urbana no centro da cidade. Nós temos uma demanda grande aqui na CDL dos empresários, né? Recebemos todo dia reclamações dos centros comerciais. E como o secretário é novo, né? Nós já levamos com outros secretários, mas esse aí entrou agora, então ele tem que entender e tem que saber o que o comércio está precisando. E o nosso maior problema aqui é a 7 de setembro. A 7 hoje ela se tornou uma inviável, né? A principal demanda levantada pelos lojistas foi o corredor de ônibus, que tem aproximadamente 600 metros na Avenida 7 de Setembro. Segundo os empresários, isso traz uma falta de mobilidade urbana, principalmente porque os comerciantes não têm a opção de apresentar aos consumidores um local para estacionar. A gente entende que é um corredor que não tem muito sentido ali para a gente, dificulta a acessibilidade para estacionamentos, né? É um corredor que é curto, não atende ali muita necessidade ali de quem realmente utiliza os ônibus, né? De repente pensar em uma alternativa diferente, um terminal, alguma coisa, mas liberar aquela parte ali, porque a nossa principal dificuldade é isso. É fazer o cliente ver ali acessibilidade, velocidade para ir até um comércio, realizar suas compras, resolver seus problemas. Esse corredor ele vem prejudicando, até agora ninguém tem parâmetro de nenhum engenheiro por que tem esses 600 metros de corredor na 7 de setembro. E você pode perceber que nós fizemos as filmagens que o outro lado do comércio está fechado as lojas. Tem pouquíssima loja do outro lado e esse lado e essas lojas que estão abertas estão sendo prejudicadas. Porque se chega uma mercadoria, não tem como descarregar a mercadoria. Põe do outro lado e também não tem placa nem de carga nem descarga. Então, é um centro desorganizado. Diante das demandas apresentadas, o secretário da Centram, Anderson Pereira, falou do que pode ser feito e estipulou prazo para um retorno em resposta aos comerciantes. Nós vamos buscar uma alternativa para a gente melhorar para todos, né? A gente pensa em fazer uma gestão na Centram democrática, sem impor nada, antes de discutir e de ouvir quem precisa ser ouvido. Então, nós vamos fazer um estudo sobre essa questão do corredor do ônibus e algumas vias que a gente precisa fazer algumas mudanças para melhorar ali, inclusive, estacionamentos naquele local, dando condições para que eles possam trabalhar e tentar atrair o público novamente. Vamos levar essa ideia para o prefeito Hildon Chaves, para discutir junto com o nosso prefeito e aí reunir com eles para tomar uma decisão, né? Eu pedi para eles aí uns 30 dias para a gente estar discutindo isso. Bem, vamos rodar agora para a gente poder entender. Isso aí foi num dia que o nosso jornalismo colheu essa matéria e no dia seguinte nós fizemos a matéria com o prefeito Hildon Chaves, rechaçando já de pronto essa ideia. Vamos lá. Pedi muito rápido?
Ah, qual é a retranca? Aham! Vocês estão na retranca? O Grêmio só joga no ataque, meu amigo. Desculpa, viu? Deixa eu ver aqui. Maria, agora como é que eu vou achar essa retranca Vai aqui? jogar na retranca amanhã é o Água Santa, né? Amanhã tem o Palmeiras, Tem, final do Palmeiras e Água Santa. Olha só, gente. O jogo do Inter não tem nesse final de semana. Flamengo e Fluminense. Olha só, cara. Flamengo e Fluminense amanhã. Gente, eu... Posso dar um recadinho aqui? Dá um recado, Beni. Dá um recado. Pronto. A operadora Viva Vida chegou em Porto Velho para cuidar de você e de sua família, com planos de saúde a partir de R$ 171,25. Com uma vasta rede credenciada, os beneficiários contam com atendimento em clínicas e hospitais de referência, como Hospital Central, Prontocordes, Alpaclin, Hospital de Olhos Beloso e muito mais. Faça sua cotação com um dos consultores através do telefone 69 993 82 1000 ou direto no escritório, na Calama 2715, Sala A, bairro Liberdade. Planos de saúde Viva Vida. O plano é nosso. A saúde é sua. Muito bem, seu Beni Andrade. Agora sim, a gente tem todas as condições de soltar a matéria em que o prefeito rechaça de pronto a ideia da extinção do corredor de ônibus. Vamos ouvir o prefeito Hildon Chaves. Os estudos técnicos recomendam a manutenção do corredor exclusivo. Corredor exclusivo não existe só em Porto Velho. Em todas as grandes capitais do país nós temos corredores de ônibus. A supressão desses corredores vai atrasar todo o transporte coletivo. O trajeto que seria feito de 20 minutos vai para meia hora, 40 minutos. A 7 de setembro vai engarrafar completamente. Então, assim, essa abordagem, eu entendo os motivos pelo qual os comerciantes pedem essa questão, mas tecnicamente falando isso é inviável. Eles próprios serão muito prejudicados, muito prejudicados. Bem, quem é que quer? Eu não me sinto em condições de dar uma opinião definitiva sobre isso. Aliás, é um tema muito técnico, né? Eu também não, mas eu queria apelar pro bom senso. Eu acho que o prefeito está correto no raciocínio dele. Eu acho que o problema da mobilidade urbana é muito ruim em Porto Velho. É só voltar um pouco no tempo e a gente lembrar quando a 7 de setembro não tinha nada disso e era mão dupla. Enfim, aquilo era um desastre. Sim. Né? Agora, mas o comércio era um sucesso. Agora você retirar... Veja bem, não, eu só estou provocando a discussão. Porque o foco da discussão, o Beni, não é preocupação com o trânsito, não. É a revitalização do comércio. O que eles querem é isso. Talvez o problema esteja ali, mesmo que se mantenha o corredor de ônibus, é voltar à Zona Azul. Porque o que acontece ali? Eu comentei isso no SIC News. Os funcionários das lojas chegam ali de manhã cedo, 8 horas, exatamente, e tiram o carro às 7 da noite. Eu não vou lá fazer compra. Porque, aliás, todo lugar onde não tem estacionamento é prejudicado. Exatamente, né? Isso. E a 7 de setembro sofre esse problema. Eu me lembro, eu trabalhava muito ali na 7, quando eu era o representante comercial das rádios, das televisões, enfim, o Beni fez muito isso. Eu passava o dia entrando no comércio na 7 de setembro e eu usava muito a Zona Azul. Ia lá, pagava, renovava, pagava de boa, levava para um outro lugar. E olha, sempre dava jeito. Depois, quando antes era difícil e depois ficou difícil. Everton, uma coisa que foi tratada na matéria é o seguinte: você vai fazer o abastecimento... Talvez, o que eu quero dizer, professor, talvez a Zona Azul amenize. É isso que eu quero dizer. Sim.
É o seguinte, eu estou acostumado a passar, às vezes, pela 7 de setembro, porque nem dirijo, minha filha que dirige. O caminhão, para poder abastecer a loja, está parado no meio da pista, quando dá 10 horas da manhã, 5 horas da manhã, 7 horas da tarde, qualquer hora. Além de você ter estacionamento dos dois lados, você tem um corredor de ônibus que é mais ou menos respeitado, mais ou menos, que todo mundo quer. Do outro lado, tem um monte de carro parado o dia inteiro. Ainda tem um caminhão que, em vez de ficar abastecer a loja 5 horas da manhã, como é em qualquer cidade, no Rio, em Manaus, em qualquer lugar, você abastece a loja de madrugada. Agora, Eu ainda acho. Preciso a gente achar uma solução. Eu ainda Porque acho. aí, só para... Ali é uma força econômica de Porto Velho, isso ali gera milhares de empregos, e isso não pode continuar assim. Tem que se achar uma solução. Eu quero lembrar, Beni, uma coisa que aconteceu há 5 anos atrás aqui em Porto Velho. 5 anos, talvez um pouco mais até. O governo federal liberou 90 milhões de reais. 90, há 5 anos, imagina o valor. Apenas para uma reestruturação da 7 de setembro. O dinheiro estava no cofre da Prefeitura de Porto Velho. A Prefeitura fez um projeto, inclusive de inversão de mãos. Ao invés da gente ficar de costa para o rio, a gente ficaria de frente para o rio. Houve uma série de medidas em que os prédios seriam pintados e ia reformular todo o centro. O que aconteceu? Um comerciante, foi contra, entrou na justiça e o projeto foi cancelado e o dinheiro devolvido. Nós perdemos 5 anos que a gente podia estar num outro status com a 7 de setembro. Então, eu não acho, pelo menos na minha opinião, que tirar os ônibus dali vai resolver alguma coisa. O que eu acho concordo com o Everton, Zona Azul já. Eu também posso, assim, sem até de forma empírica, mas tem um estudo, eu não sou especialista nisso, mas eu acho que aí são vários fatores. Principalmente o econômico ao longo dos anos, né? A gente Porto Velho vem saindo de forma muito flagrante, muito explícita de um comércio de rua para um comércio mais concentrado. E tem muito comerciante que ainda não se ateve a essas mudanças. Ele imagina que a venda, a forma de vender, ainda é aquela forma de 10, 20 anos atrás. Aí sem contar o crescimento da Zona Sul, da Zona Norte. Exatamente, onde também tem os comércios locais ali, regionais, né? Então a gente precisa, eu acho que é uma saída, é uma busca de uma saída, mas eu concordo, sem conhecer tecnicamente, acho que o prefeito tem razão. Que a saída é outra, é por outros motivos que se precisa dar um fomento ao comércio da 7 de setembro, concordo, precisa. Precisa fazer alguma coisa? Certamente precisa. Agora. Mas não só isso. E por que não uma isenção, talvez, tributária, para quem está ali há algum tempo? Aí já passa pelo governo estadual, não só local, né? Uma discussão a esse nível, porque só dizer, vou tirar o corredor de ônibus. Não sei se resolve do jeito que eles estão achando que vai resolver. Como eu disse, eu não sou especialista, mas tem que fazer alguma coisa. Precisa. O comércio da 7 de setembro é muito importante, é tradicional, ele é gerador de riquezas, de divisas, de empregos. E não dá para continuar do jeito que está. Nós temos ali gente que investiu a vida toda ali há 60 anos. Então, não pode, assim, simplesmente a gente cruzar os braços e ficar assistindo a derrocada, né? Não é possível. Olha aqui, ó, Robertinho Simões diz assim, ó, ele é amigo da Eliette Melo, viu, professor? Se é amigo da Eliette Melo, para o senhor não deve ser boa coisa. Não, I love Eliette Melo. Ele diz assim, ó, o Robertinho Simões, assim, é amigo da Eliette, nosso telespectador, e diz assim, se o professor não fosse antipático, o programa não teria graça. Pô, eu elogio o professor. Eu já falei várias vezes. Ele está ali elogiando. Pois é. Ele poderia fazer o seguinte para melhorar o mundo e lavar um pouco de roupa. Tava bem legal, cara. Não, professor, não trata assim nosso ouvinte, professor. Olha, Eliette, é esse tipo de gente. Ele está ali elogiando, ele está dizendo que o senhor é o centro do programa. Ele falou que eu sou antipático. Olha aqui, ó. A Eliette diz mais. O centro está jogado às baratas. A Zona Azul só vai servir para atrapalhar ainda mais. Olha, a Eliette conhece, ela tem comércio ali no centro, ela sabe o que está dizendo. Outra coisa, eu já até falei que tudo que o professor atesta é reprovável. Isso é fato. Pronto. Pai, eu tô falando para você.
Lava 2 roupas agora. A Eliette planejou furar os pneus do carro do professor. Eu sou testemunha. O senhor pode me chamar na hora de A denunciar. Eliette é difícil a gente lidar com ela. Difícil. Agora, a Eliette é adorável. Ah, querida. Beijo, Eliette. Eliette, Beijo. que todo mundo te ama, Te ama Eliette. muito. É verdade. Menos Eliette é o muito professor. querida. Vamos, para mim, o Tony tá mandando para mim aqui um recadinho, pediu para mim olhar. É um recado. Ele tá mandando um recado para mim e eu não sei o que ele tá mandando. Ah, tá aqui. Ah, tá. Gente, o recado do Tony. E eu vou dar o recado do Tony agora sem meias palavras. Isso. Intervalo. Bom, tô tomando aqui a minha água Mina Linda, claro, né? Olha aqui, ó. Todo mundo, né? Mina Todo Linda, mundo. isso aqui ó. não é apenas água. Isso aqui é saúde, viu, gente? É a água com o maior pH de Rondônia. 6,5 é o pH da água Mina Linda, tá bem? Gente, sem autorização dela, até porque foi a Débora Compagnoni que me mandou essa foto, mas eu vou mostrar aqui a minha querida Eliette Melo junto com a Débora. Olha lá, professora, a sua amiga Eliette, a de boné cor-de-rosa, tudo bom, e a Débora, as duas, queridas. Isso, Débora, A bacana. Débora esteve num dos debates aqui com a gente, e outro dia eu encontrei a Débora lá na Frutos de Goiás, e ela me mandou essa foto ao lado da Eliette. Ela disse, sou aquela amiga da Eliette que estava lá no debate. E aí mandou essa foto. E mesmo sem autorização da Eliette, eu não sei se ela vai brigar comigo, mas eu acho que a Eliette só briga com o professor. Não, só comigo mesmo, o negócio é pessoal o negócio. Então tá aí, essa é a famosa Eliette Melo, para quem não conhece aí, e a Débora, né, a sua amiga. Muito bem. E Quando Bate a Saudade? Quando Bate a Saudade, Vanderlei Cardoso no tributo. Olha só, ouve só. Para mim, é das músicas mais lindas do Vanderlei, que foi gravada também. Essa música é do Roberto Carlos. Solta aí, gente. Promessa. Essa música é lindíssima. Eu não choro aqui de vergonha. Ele espirrou. Levanta o som. Levanta. Jovem é uma coisa, velho é outra, né? Tá, não morreu, mas tá. Não, já tá no pênalti, já. Há uns 3 anos. Tá 71 anos. Que pobre. Ele perdeu tudo. Perdido, velho. Não. Enganado. Não. Estou enganado também, filho. Mulher. Mulher separou de vocês. Olha aí, gente. Vanderlei Cardoso, Quando Bate a Saudade começa às 9, das 9 às 10h30, o ouvinte pede as músicas, e daí das 10h30 até o meio-dia é o tributo com Vanderlei Cardoso, uma música atrás da outra. São trechos de música, evidentemente. Vai rodar umas 30 músicas do Vanderlei Cardoso, e na última hora, Roberto Carlos, Na Hora do Rei. Perfeito? Gente, delegacias especializadas vão ter que agora funcionar 24 horas no atendimento à mulher. Isso é lei. E aqui em Rondônia, as nossas delegacias vão ter que se adaptar. E olha, não é fácil, viu, gente? Professor Peixoto, as mulheres não precisam de atendimento só de dia, não dá para combinar, né? Parei um pouquinho. Você vai me bater só de manhã ou de tarde, porque de noite a delegacia está fechada. Isso é um comportamento hipócrita do próprio Estado. O Estado estabelece uma regra que não atende a sua finalidade, que era essa aí. Eu acho que o doutor Joaci também, até pelo conhecimento jurídico, vai poder até discorrer de maneira muito mais profunda. Mas o dever de proteção à mulher pela hipossuficiência dela, pela fragilidade, a fragilidade não quer dizer que ela é menor. Fragilidade que eu estou olhando é algo inerente à própria vigorosa sexualidade da mulher. Força, mas a delegacia ela está lá 24 horas para atender, não é?
5 minutos na hora. Hoje não, só amanhã. A senhora foi agredida? Passa aqui amanhã, quando for umas 8 horas, que aí o pessoal já chegou. Isso é que não pode acontecer. Não, é o que eu penso, né? É o que eu penso. Nós temos, acho que 18 delegacias da mulher só. Se eu não me engano. Nós temos 18 delegacias. E elas não funcionavam. O número que eu tinha é 14. 14? Eu achei que era 18. Mas não, eu não quero discutir, porque também a minha memória está uma tragédia. E agora o Beni está pleiteando também a delegacia do homem e que funcione 24 horas, não é isso, Beni? É bom, né? Seria interessante. Delegacia do Ranzinza. Com que argumento o senhor está pedindo isso, seu Beni? Seria bom porque hoje você sabe que o índice de violência é muito grande, principalmente à noite, né? Então, quanto mais delegacia e quanto mais policiais atendendo, melhor. Beni, se você olhar nos sites, só te olhar, não precisa acreditar nem na gente, não. Você olha nos sites que tem em Rondônia, que o número de agressões feitas por homens às suas companheiras é imenso. Isso é misoginia. Isso é o que eu acabei de dizer, que é misoginia. Deixa eu ver se eu vou lembrar. Misógino, porque a população tem muita gente que não sabe o que é misógino. Aversão à mulher. O que é misógino? O que é misógino, professor? Mis é um prefixo que indica mulher. Mis. Aliás, geno, né? Geno é mulher, o mis é contrário a. É aquele que não gosta da mulher. Por que você não falou isso antes? Porque este programa, meu amigo, é cultural. É um programa de engrandecimento. Mas agora o senhor ensinou. Eliette. Olha, coitada dele, tem nada a ver com isso. Tem nada a ver, mas ela sofre comigo, porque ela assiste o programa. Olha aqui, professor, Rondônia, vamos ver se eu estou lembrado. Eu e a Meire Santos passamos isso na sexta-feira. Rondônia parece que é hoje o 7º estado em violência contra a mulher, já foi pior. É o 2º estado em assassinatos de mulheres. Olha só. Tem um outro número assim também, assustador, que eu acho que também é um dos campeões em violência, no geral. Em crimes, no geral. Então, nós estamos num ranking, Joaci, de preocupar e de envergonhar a gente com relação aos outros estados brasileiros. É verdade. E olha que o governo Marcos Rocha, bem que se diga, conseguiu minorar o que eu acho que nós éramos o penúltimo ou o último estado, né? Que mais tinha agressão à mulher. Ele conseguiu melhorar e subiu, mas está bem longe ainda de ser aquilo que se espera. Agora, eu não sei, não quero aqui jogar água fria no chope de ninguém aí, como o pessoal fala. Mas será que nós temos estrutura física? Será que nós temos estrutura de pessoal? Será que nós temos estrutura orçamentária para implementar isso? Fica a pergunta aí no ar. Eu fiz esse comentário ontem. Tem razão, doutor. O Estado vai penar. Quando ele diz, porque teve uma entrevista ontem, e a pessoa que deu a entrevista disse, olha, nós temos que ter tempo agora para nos organizar, para nos preparar. Quer dizer, a gente já vê que a situação não é tão simples assim. E isso não deve ser só Rondônia, não. Deve ser um problema de todos os estados. Presidente, alguém aqui dessa mesa, esses últimos anos, foi a alguma delegacia para fazer um BO sobre roubo de um cartão teu? Não. Meu irmão, eu tive o desprazer de ir há um mês atrás. Meu irmão, eu tomei um susto. Tudo quebrado. Tudo, graças a Deus, o agente público me atendeu muito bem. Vamos embora! Tudo quebrado. As portas amarradas com cordão. Os computadores da época do EPA. Né? Então, porra, não tinha nenhum... Você se sente mal naquele ambiente, viu? É melhor você nem ir lá. Beni, olha o encerramento aqui da Eliette. Tem que ter alguém para defender os homens também. Tem mulheres diabólicas também. Boa! A Eliette não tem medo da verdade. Não. Professor Peixoto.
Eliette, tamo junto. Hashtag falei. Tchau. Olha só, tem recadinhos aqui. Feliz Páscoa a todos. Deus abençoe. Boa tarde pra vocês. Tchau pra vocês. Muito obrigado. Trabalhar, vou lá. Boa Páscoa pra todos. Tchau. Páscoa, aê!